Produtividade. 80-20 avos é a base de tudo. A maioria das pessoas acredita que produtividade é sobre fazer mais, acordar mais cedo, preencher cada minuto do dia, empilhar tarefas até o corpo desabar. Mas essa é a maior ilusão da vida moderna. A verdade é que produtividade não tem nada a ver com quantidade, tem a ver com impacto. E impacto nunca aparece no excesso. Impacto sempre nasce da minoria das ações, porque a realidade segue um padrão invisível que poucos percebem. Apenas 20% do que você faz produz 80% do que realmente importa. Esse princípio não é uma teoria, é uma lei silenciosa que governa absolutamente tudo na sua vida. Seu tempo, seu dinheiro, sua energia, sua criatividade, sua clareza, suas vitórias, seus fracassos. Tudo responde a esse equilíbrio desigual que poucos aprendem a usar a seu favor. E enquanto você insiste em viver no excesso, você vive longe do essencial. Pare por um instante e observe sua rotina. Quantas ações você faz todos os dias que não servem para nada? Quantas conversas, quantas notificações, quantas preocupações, quantas tarefas que você repete apenas porque foi ensinado assim? Quantas coisas que você faz para manter aparências? Quantas obrigações herdadas? Quantos rituais, então, automáticos? Quantos pesos emocionais que você carrega sem saber por quê? 80% disso é desperdício puro, ruído, distração, peso morto. E é exatamente esse excesso que destrói sua energia. Porque o ser humano não se esgota por fazer pouco. Ele se esgota por fazer demais sem clareza. Produtividade não é correr. Produtividade é direcionar. Produtividade não é movimentos, é movimento certo. Produtividade é foco emocional, foco mental, foco energético. E esse foco precisa ser colocado onde está o impacto, nos seus 20%. O problema é que quase ninguém sabe quais são esses 20%, porque nunca ensinaram você a distinguir o essencial do inútil. Você foi educado para acreditar que tudo tem o mesmo peso, que todas as tarefas devem ser cumpridas, que todos os compromissos merecem sua atenção, que você deve responder tudo, fazer tudo, aceitar tudo e dizer sim para todos. Mas isso é o oposto da produtividade. Produtividade não é sobre sim, é sobre não, é sobre colocar sua energia onde a vida realmente responde. Porque quando seu foco está nos 20% que importam, o resto simplesmente desaparece, se desfaz, perde força e deixa de te controlar. O 80-20 governa seu tempo, por exemplo. 20% do seu dia determina como você se sente por 80% das horas restantes. Seu início de manhã, seus primeiros pensamentos, seus primeiros comportamentos, sua primeira ação consciente. Se esses 20% forem fracos, o dia inteiro desmorona. Se forem fortes, o dia se alinha, mas você continua tentando mudar o dia inteiro, quando deveria mudar apenas o começo. É um erro comum tentar consertar demais quando só o mínimo move tudo. O 80-20 governa sua carreira. 20% das suas habilidades criam 80% do seu valor. 20% das suas entregas criam 80% das oportunidades. 20% das suas decisões criam 80% do seu crescimento. Mas você ainda insiste em perder tempo aperfeiçoando aquilo que não tem impacto, tentando melhorar no que não te faz avançar, investindo energia onde não há retorno. E isso cria a sensação falsa de estagnação. Você se sente preso, mas não está preso. Está investindo errado. O 80-20 governa sua energia. 20% das suas escolhas alimentam 80% da sua vitalidade. Sono, alimentação, movimento, hidratação, silêncio, foco, presença, mas você tenta compensar cansaço com mais esforço. Tenta empurrar energia onde deveria recuperar. Tenta acelerar onde deveria desacelerar. Tenta se provar onde deveria se preservar. Produtividade sem energia é impossível. E energia sem clareza é inútil. O
20 governa sua mente. 20% dos pensamentos que você tem são responsáveis por 80% do seu estado emocional. Você acha que pensa demais, mas a verdade é que pensa mal demais. Alguns poucos pensamentos repetitivos criam quase todo o seu estresse, quase toda a sua ansiedade, quase toda a sua culpa, quase toda a sua autossabotagem. Não é a quantidade de pensamentos que te destrói, é a profundidade emocional dos poucos pensamentos negativos que dominam tudo. Se você muda esses 20%, você muda tudo. O 80%, 20% governa a sua vida inteira. Porque produtividade é gestão de impacto. E impacto sempre vem de poucos pontos. Poucas atitudes, poucas clarezas, poucas escolhas, poucas prioridades, poucas rotinas, poucos hábitos, poucos limites, poucos compromissos. E você precisa aceitar uma verdade difícil. A vida que você quer está escondida em muito menos esforço do que você imagina. O que falta não é força, é foco, não é disciplina, é direção. Não é coragem exagerada. É coragem seletiva, não é perfeição. É precisão. E aqui está o ponto central que quase ninguém vê. Você só precisa descobrir quais são os seus 20%. Porque os seus 20% não são iguais aos de ninguém. Cada pessoa tem um conjunto único de talentos, sensibilidades, ritmos, prioridades e dores. Então, os 20% que movem sua vida são diferentes dos que movem a de outras pessoas. Isso significa que produtividade não é copiar o método de alguém. Produtividade é descobrir o seu. Produtividade é autoconhecimento aplicado, é matemática emocional, é engenharia espiritual. Talvez para você, os 20% estejam em acordar mais cedo. Talvez estejam em melhorar seu sono. Talvez estejam em organizar sua mente. Talvez estejam em 3 prioridades por dia. Talvez estejam em reduzir distrações. Talvez estejam em cortar pessoas drenadoras. Talvez estejam em cuidar do corpo. Talvez estejam em proteger sua energia. Talvez estejam em automatizar pequenas decisões. Talvez estejam em fazer apenas o que gera movimento real. O segredo está em identificar o que realmente transforma sua vida quando você faz e o que te destrói quando você ignora. Agora, por que você ainda não vive no 80-20? A resposta é simples, porém dolorosa. Sua mente foi treinada para confundir movimento com progresso. Você aprendeu a se sentir útil apenas quando está ocupado. Aprendeu a acreditar que descanso é preguiça, que foco é egoísmo, que dizer não é rude, que reduzir tarefas é irresponsável. Então você se sobrecarrega, se enche de compromissos que não importam, vive atarefado e ainda assim não avança. Produtividade verdadeira exige coragem. Coragem para desapegar. Coragem para abandonar o excesso. Coragem para frustrar expectativas. Coragem para proteger seu tempo. Coragem para dizer não. Coragem para focar no que realmente importa, mesmo que o mundo inteiro tente te puxar para o caos. E então surge o grande insight. Produtividade não é uma técnica, é uma identidade. Você se torna produtivo quando se torna a pessoa que coloca propósito no tempo, intenção na ação, seleção na energia e consciência na vida. Quando você vive no 20%, sua mente acalma, seu corpo alinha, sua energia expande, suas decisões ficam leves, suas metas ficam claras, seus projetos avançam, seu futuro aparece. Porque produtividade não é correr atrás do futuro. Produtividade é criar o futuro com o mínimo essencial. Poucas ações bem direcionadas são mais poderosas do que 100 ações aleatórias. Poucas escolhas corajosas são mais transformadoras do que 1000 tentativas confusas. Poucos passos certos levam mais longe do que quilômetros de dispersão. E quando você entende isso, uma verdade profunda emerge dentro de você. O caminho da produtividade não é sobre adicionar, é sobre remover excesso, remover ruído, remover distrações, remover obrigações impostas, remover pressões externas, remover expectativas alheias, remover tarefas sem impacto, remover pesos que não são seus, remover tudo o que afasta você da sua vida real, porque produtividade não é carregar o mundo, é carregar apenas o que faz sentido para você. No final, tudo se resume a isso.
80, 20 é literalmente a base de tudo, porque a vida não responde ao que você faz, ela responde ao que você faz com intenção. Poucas atitudes movem tudo, poucos hábitos criam disciplina, poucas escolhas mudam seu destino, poucos comportamentos constroem sua identidade, poucos ajustes transformam sua energia, poucos passos certos mudam a trajetória inteira, e os 20% são esses poucos, os poucos que importam, os poucos que sustentam tudo, os poucos que te aproximam da vida que você quer, e a pergunta é simples: você vai continuar vivendo no excesso, ou está pronto para descobrir os 20% que podem mudar sua história inteira?